bancos de dados possuem uma linguagem própria que nos permite realizar operações sobre a estrutura do banco e sobre os dados que são armazenados. Essa linguagem é chamada de SQL, que vem do inglês e significa Linguagem de Consulta Estruturada. Os comandos que nós podemos executar usando SQL podem ser agrupados, formando 3 conjuntos. Cada conjunto agrupa operações de um determinado tipo. O primeiro grupo de comandos SQL é chamado de DDL, ou Linguagem de Definição de Dados. Esse grupo contém os comandos SQL usados para manipular não os dados em si, mas a estrutura dos dados, ou seja, são comandos de criação, alteração e exclusão de tabelas, colunas, índices e etc. Você pode pensar nesse grupo como o CRUD dos metadados de um banco. O segundo grupo é a DML, ou Linguagem de Manipulação de Dados, que contém os comandos para realizar as operações CRUD sobre os dados armazenados nas tabelas do banco. Nós vamos focar nesse grupo. O último grupo é a Linguagem de Controle de Dados, ou DCL. Aqui ficam os comandos usados para definir quem terá acesso ao banco de dados e quais serão as permissões de cada usuário. É possível, por exemplo, dizer que tal usuário pode ler os dados que estão armazenados, mas não tem permissão para alterar e nem apagar nada. Embora essas operações sejam padronizadas, cada banco de dados tem a sua própria implementação e existem pequenas variações na maneira de executar essas operações e até no que é possível fazer, embora todos eles suportem o básico. A partir desse ponto, e também nos exercícios, nós vamos falar do SQL de maneira mais concreta, e para isso, precisamos escolher algum daqueles bancos de dados que apresentamos antes. Nós optamos pelo MySQL, que é um banco de dados de código aberto e muito popular. Além disso, de todas as operações que existem nesses 3 grupos, vamos nos focar na operação mais comum do segundo grupo, a query. Aqui no Brasil, a gente fala query, embora o certo mesmo fosse falar query. De qualquer forma, essa é uma palavra em inglês que significa pergunta, questão ou indagação. No mundo de banco de dados, query é a operação mais comum, que usa o comando select do MySQL. O select é uma operação de leitura de dados. Com ele, nós conseguimos recuperar dados de tabelas e também podemos filtrar, agrupar, ordenar e realizar cálculos com os dados que foram selecionados. No final, uma query retorna os resultados na forma de uma tabela, porque em um banco de dados relacional, tudo é uma tabela. Usando uma query, conseguimos responder questões simples ou complexas sobre os dados que estão armazenados. Voltando para o nosso exemplo clássico, imagine que nós criamos um sistema de e-commerce e que nós armazenamos os dados de usuários, produtos, vendas, estoque e que tudo isso está em um banco de dados. Nós vamos precisar responder diversas perguntas sobre esses dados, como quais são todos os produtos que estão à venda? Quais são os produtos que foram colocados à venda na última semana, ordenados por preço? Quais produtos são novos ou seminovos e não possuem foto cadastrada? Quantas vendas foram realizadas no último mês? Qual é a média do número de vendas dos últimos 6 meses? Qual é a forma de entrega mais popular entre os clientes? E por aí vai. Existem infinitas perguntas que nós podemos querer responder. Usando queries em SQL, nós vamos transformar cada uma dessas perguntas em um comando que será executado e o resultado do comando será a resposta para a pergunta. Vamos começar entendendo a query mais básica que existe. Select * from nome de uma tabela. Imagine que nós temos uma tabela chamada Products, que tem 3 colunas, ID, título e preço, e 3 linhas, uma para cada produto cadastrado. O comando select * from products simplesmente retorna essas mesmas informações, porque a parte from products indica que estamos selecionando todas as linhas da tabela Products e o select indica quais são as colunas que queremos incluir no resultado. O asterisco é apenas uma forma abreviada de dizer todas as colunas, então no final queremos todas as linhas e todas as colunas dessa tabela. Lembre-se de que toda query representa alguma pergunta sobre os dados. Nesse caso, a pergunta que existe por trás dessa query é: quais são todas as informações sobre todos os produtos cadastrados no sistema?
Você também poderia entender essa query traduzindo cada trecho dela para o equivalente em português. Então ficaria retorne, select, todas as colunas, asterisco, das linhas da tabela de produtos, from products. O ponto e vírgula no final do comando é obrigatório, não se esqueça dele. Uma última observação sobre essa query é que se você quisesse deixar o comando mais explícito, poderia usar, ao invés do asterisco, a lista de colunas que devem ser incluídas no resultado final. O asterisco é apenas a forma abreviada, que é muito útil quando as tabelas têm muitas colunas. Por outro lado, se você não quiser que o resultado contenha todas as colunas, pode listar apenas algumas das colunas. Nesse exemplo, o resultado ainda vai incluir todas as linhas da tabela, mas apenas as colunas Title e Price aparecem no resultado. Essa query representa uma pergunta mais específica do que a pergunta anterior. Nesse caso, seria: quais são os títulos e preços de todos os produtos cadastrados?